Essa 22ª Semana Nacional dos Museus, onde o Museu Integrado de Roraima da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Roraima, juntamente com o Museu de Microscopia e Ciências do Instituto Federal de Espírito Santo, reiteram laços mais uma vez nessa participação, onde o tema este ano é propício a esses dois grandes museus, onde eles incorporam toda a ciência e agradam a toda a sociedade com o seu grande acervo científico, educacional, estudos que elevam a qualidade de uma população e de todos os seus visitantes. Na dimensão educativa, os museus aproximam estudantes, professores, enriquecem os currículos escolares com o seu amplo e vasto conhecimento e difusão da ciência pelo mundo pela participação da sua população. No que se refere à pesquisa, os museus são catalisadores deste vasto conhecimento no campo da ciência para que o avanço do conhecimento em diversas áreas seja enriquecido, pois produzem novos conhecimentos, formam coleções de referências científicas, contribuem para a tomada de decisões com base na ciência e apoiam a popularização de todos esses saberes junto às ações educacionais que o museu organiza. É com grande satisfação que, mais uma vez, compomos em conjunto a programação da Semana Nacional do Museu. Meu muito obrigado, meus parabéns a todos que por essa iniciativa participaram em conclusão para esta 22ª Semana Nacional dos Museus. Boa tarde a todos. Meu nome é Glória Maria, eu sou professora do IFES, coordenadora e curadora do Museu de Microscopia e Ciências. O nosso museu surgiu de um projeto maior, que é o Grupo de Estudos em Microscopia, um projeto que esse ano completou 13 anos de atividade. Então, durante esse trabalho do Grupo de Estudos em Microscopia, que é o GEM, nós produzimos uma quantidade de peças muito grande e adquirimos uma maturidade no que diz a microscopia e a utilização desta ferramenta na divulgação científica. Então, surgiu a necessidade, com o tempo nós fomos cadastrando e organizando essas peças produzidas pelo GEM. Então, o ano passado nós organizamos e cadastramos o Museu de Microscopia e Ciências no IBRAM. Hoje, o nosso museu ele tem 5 bolsistas, esses bolsistas são bolsistas da FAPES, e eles desenvolvem seus trabalhos de pesquisa, de extensão, utilizando os espaços, as ferramentas do Museu de Microscopia. Alguns alunos são bolsistas de graduação, outros são alunos de pós-graduação. Nesse museu nós temos cerca hoje de 120 peças cadastradas, sendo que uma grande parte dessas peças estão em cópias. Qual o diferencial do nosso museu? Então, o nosso museu ele trabalha com peças em 3D. E essas peças em 3D são peças que falam um pouco da ciência, células do sangue, vírus, relação vírus-bactérias e também peças da história da microscopia, desde réplicas, são peças réplicas que falam da história da microscopia, desde o microscópio de Leeuwenhoek até o microscópio do século XVII, século XVIII, século XIX. Então, são peças que contam a história da microscopia e falam de diversos temas do cotidiano de ciências. Hoje, nós temos um site que é o Museu-Ciências. Nesse site estão todas as nossas peças cadastradas lá e as peças que se encontram em cópias que ficam disponíveis para empréstimo. Cada peça ela tem a sua descrição, como que foi produzida, que ferramenta foi utilizada para sua produção, quem produziu. Algumas peças, a maioria das peças foram produzidas por nós, pelo nosso grupo, e que tem uma pessoa específica para fazer esses designs. Outras peças foram feitas em parcerias com alguns colegas. Bom, essas peças ficam disponíveis para empréstimo. E o professor que tiver interesse, a pessoa que tiver interesse, ela pode preencher um documento, solicitar esta peça e já está pronto no site todo o material que ela precisa
para trabalhar com esta peça. Então, o diferencial do nosso museu, todo museu é lógico, ele está falando sobre divulgação científica. O nosso, ele quer falar sobre a divulgação científica, mas quer que as crianças, que o público interage com essas peças, como são peças em 3D, eles podem tocar nas peças, interagir com as peças, que nós possamos deixar essas peças disponíveis para empréstimo. Lá no nosso site nós já temos esse processo, e que ele também seja um espaço de pesquisa. Então, nós temos um aluno que é especialista em fazer lâminas, temos um grupo que está trabalhando com uma sequência didática dentro de vírus. Então, esse é o que a gente acredita que seja um diferencial do museu, de estar acessível ao público e que possa também, aquele público que não pode se deslocar até o museu, que ele possa ter acesso a essas peças. Nós gostaríamos de chegar aonde é difícil, ao público que tem pouco acesso ao museu. Então, nosso museu, em termos de espaço, ele é pequeno, as nossas peças, elas contam uma história dentro da ciência, dentro da matemática, e é isso. Nós já temos alguns projetos em parceria, hoje nós temos parceria com o Museu Integrado de Roraima, nós temos parceria com a Unifap, Universidade Federal do Amapá, estamos realizando hoje um trabalho no Oiapoque, e agora em junho nós estamos indo à Guiana Francesa, levar esse trabalho a essas regiões que têm pouco acesso às ciências, desmistificar que museu é um local de guardar peças. Esse não é o nosso objetivo, também não estou fazendo nenhuma crítica a qualquer tipo de museu, mas nós gostaríamos de ocupar um espaço onde o museu é um local onde as pessoas têm acesso a essas peças. Eu espero que vocês possam participar das nossas atividades. Nós vamos participar da Semana Nacional de Museus de terça, quarta e quinta. Ele vai estar aberto, o nosso museu, que fica no Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vila Velha, de terça a quinta, de 9 horas da manhã até 5 horas da tarde. Todos podem vir visitar. E no domingo nós iremos apresentar um vídeo de todas as nossas atividades. Sejam bem-vindos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer também essa iniciativa do IBRAM, que faz essa Semana Nacional de Museus, e depois vai vir a Primavera de Museus. Esse trabalho do IBRAM, que fornece todo o material para a gente, todo o template, que ajuda bastante a gente realizar esse trabalho, e é uma oportunidade dos museus abrirem as suas portas e mostrar suas atividades de pesquisa. Parabéns ao IBRAM, um abraço a todos, e vamos começar essa semana bem promissora de atividade de museus. Olá pessoal, o Museu de Microscopia e Ciências MMC, institucionalizado no Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vila Velha, é reconhecido como uma instituição museológica vinculada ao Bloco de Extensão Universitária do IFES Vila Velha. Desde o dia 13 de março de 2023, o MMC integra o Sistema Brasileiro de Museus, e a sua missão é divulgar e popularizar a ciência, especialmente no campo da microscopia, por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão. O museu também busca proporcionar uma experiência única, estimulante e acessível para todos os públicos, transcendendo então o ensino formal e aproximando a ciência do cotidiano, buscando inspirar uma compreensão mais ampla desse micromundo que nos cerca, promovendo uma visão consciente e crítica da sociedade e da ciência. O acervo do Museu de Microscopia e Ciência possui uma gama de peças que demonstram a trajetória histórica da microscopia e peças com o fim de ensinar e divulgar a ciência. Essas peças em 3D não são apenas representações visuais, mas sim ferramentas tangíveis que permitem aos visitantes explorar e compreender conceitos científicos de forma prática, e com os modelos 3D de estruturas biológicas e microscópicas oferecemos uma experiência educativa e imersiva. Nosso objetivo é popularizar a ciência utilizando tecnologia de ponta para dar recursos inovadores. Ao combinar história e inovação, construímos um acervo que inspira
curiosidade, estimula a aprendizagem e promove a compreensão das maravilhas do mundo microscópico. Falando agora um pouquinho sobre desenvolvimento de softwares, o nosso site ele foi construído pelo WordPress e será adicionado a ele o nosso acervo pela plataforma Tainacan, que é um software gratuito onde é possível fazer a gestão e publicação de acervos digitais de maneira fácil e intuitiva. O Tainacan ele foi desenvolvido pelo Laboratório de Inteligência de Redes da Universidade de Brasília, com apoio da Universidade Federal de Goiás, do Instituto Brasileiro de Informações em Ciência e Tecnologia e do Instituto Brasileiro de Museus. Aqui no nosso museu nós também teremos a presença de um totem interativo, onde o nosso público poderá se entreter com jogos e outros aplicativos personalizados, assim como também terá acesso ao site do nosso museu e ao nosso acervo. Olá, meu nome é Yandria, eu sou aluna do curso de Pedagogia do Instituto Federal do Espírito Santo, também estou como bolsista no Museu de Microscopia e Ciências desde 2023. Estamos realizando diversas atividades de divulgação e popularização da ciência. Atualmente estou em mobilidade acadêmica aqui na Universidade Federal do Amapá e um dos objetivos do nosso projeto aqui é também implementar no museu, trazer um pouco do que nós fazemos lá no Instituto Federal do Espírito Santo para cá, promovendo divulgação científica, formação de futuros professores que ensinaram ciências. O nosso foco é principalmente a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Buscamos promover uma interface entre o ensino de ciências e as peças do museu, todo esse acervo e mais peças que não couberam aqui nesse vídeo. Nós estamos doando para o Oiapoque, município do Oiapoque, aqui no campus binacional. Também atuaremos na Guiana Francesa. Desde o ano passado que o museu foi cadastrado no IBRAM, estamos desenvolvendo diversas atividades museológicas, abordando a importância da microscopia, a história da microscopia. Como parte do acervo, nós trouxemos réplica de microscópios históricos em tamanho real, peças sobre o ciclo da dengue, arboviroses, células e suas organelas, e dessa forma esperamos contribuir também aqui dentro do curso de Pedagogia, com os alunos aqui da licenciatura em Pedagogia do campus binacional do Oiapoque, com a formação de futuros professores. Acredito que esse projeto tem um grande potencial de desenvolvimento aqui na fronteira e espero que essa atividade seja extremamente proveitosa. Estou aqui desde o mês de abril e ficarei aqui até o mês de agosto, e dentro desse tempo temos diversas agendas para promover ainda mais a divulgação científica e a popularização da ciência com o Museu de Microscopia e Ciências. Muito obrigada! Meu nome é Silvio José Reis da Silva, eu sou gaúcho, nasci no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo, em 1960. Então hoje eu estou com 64 anos e desde novo eu me interessei pela ciência, pela tecnologia. Eu achava muito intrigante como as coisas funcionam, como as coisas são feitas, e isso me trouxe uma vontade enorme de trabalhar com a área das ciências. Porém, eu também tinha uma paixão muito grande pela natureza, pela questão da cultura indígena. E isso fez com que, logo após eu servir o Exército, eu com 21 anos na época, me desloquei para a Amazônia. Passei um tempo em Manaus, depois eu vim para Roraima. E em Roraima eu entrei em contato com alguns amigos que conheciam uma localidade chamada Aldeia do Contão,
onde a escola necessitava de professores. Eu então fui até essa comunidade, me apresentei ao diretor da escola e peguei uma vaga de professor. Na época era professor de educação física e depois eu fui mudando até que em 1989 eu passei no primeiro vestibular da primeira faculdade de Ciências e Matemática do Estado de Roraima, que no ano seguinte foi incorporada a recém-criada Universidade Federal de Roraima, aonde então eu fiz o curso de licenciatura plena em Biologia. Ok? Me sinto inclusive um roraimense. Bom, como eu falei anteriormente, eu sou licenciado em Biologia. E no estudo da Biologia, eu me dediquei principalmente ao estudo das abelhas. Coloquei as abelhas como meu objeto principal de estudo. Só que, no estudo das abelhas, eu divido em pelo menos 3 grandes áreas que eu faço pesquisa. Uma área seria na identificação das espécies que ocorrem em Roraima, seria um estudo bem biológico, que a gente chama de taxonomia, tá? E classificação. Esse estudo ele gerou uma coleção entomológica, né? Também trabalho com manejo, biologia e doenças de abelhas produtoras de mel, conhecidas cientificamente como Apis mellifera. Nessa pesquisa eu também tenho feito palestras, minicursos, consultorias, tudo visando o melhor aproveitamento das abelhas para a produção de mel, de própolis, de pólen e assim por diante. Busca pelas plantas que as abelhas visitam tem uma ferramenta muito útil que é o estudo do pólen. Nós então coletamos o pólen das flores e verificamos se nas colmeias esse pólen foi transportado pelas abelhas. Esse estudo inclusive tem um nome específico, né, de palinologia, estudo do pólen. Quando a gente pesquisa os pólens que estão no mel, nós chamamos de melissopalinologia. Por que realizar esses estudos? Os estudos palinológicos com abelha nos permitem conhecer quais são as plantas, as espécies de plantas que as abelhas visitam na busca de alimento. Em geral, é pólen e néctar. Fazendo assim, nós podemos mapear as regiões propícias para a produção de mel, como também podemos orientar os produtores que enriqueçam o que nós chamamos de pasto apícola para o aumento da produção. Olha, eu agradeço ao Museu de Roraima, porque foi graças ao museu que eu me desenvolvi, que eu me especializei em realizar pesquisas. Em 1989, quando eu conheci o atual diretor do Museu Integrado de Roraima, ele então me convidou para trabalhar no museu como pesquisador, que eu prontamente aceitei. Então, logo naquele primeiro momento, eu fiquei conhecendo como se realizavam coletas, como se processava o armazenamento, a identificação de plantas, de insetos. E isso colocou na minha vida um objetivo muito grande, que é o de estudar as abelhas. Então, no museu, eu tive condições de desenvolver essas pesquisas, eu tive apoio logístico, nós tivemos também vários projetos de fomento à pesquisa, que o museu encabeçou. Também tive oportunidade de fazer pós-graduação, mestrado e doutorado, principalmente na área do estudo dos insetos, a entomologia, já que as abelhas, como eu falei, que é o meu objeto principal, são insetos e são estudados pela entomologia. Esse curso, inclusive, foi realizado no INPA em Manaus, ao qual eu agradeço muito essa instituição por ter me dado essa oportunidade. Bom, uma das primeiras atividades que eu exerci no Museu de Roraima foi o estudo das abelhas e suas espécies. Este estudo é denominado de taxonomia e classificação. Nós, então, vamos ao interior, utilizando vários métodos, várias táticas de coleta, de captura das abelhas, que pode ser nos próprios ninhos, pode ser nas flores, principalmente, em buracos. Aonde existia abelha, a gente
vai atrás para coletar, trazer para o laboratório, fazer uma montagem onde esses insetos são secos, são etiquetados, catalogados e armazenados em caixas chamadas caixas entomológicas, como essa que vocês veem aqui, ó. Aqui, tudo aqui que vocês estão vendo, nesta parte aqui que eu estou colocando na mão, são abelhas. Então, essas abelhas, depois de fixadas, elas então vão para estudos de identificação, estudo de taxonomia, podendo inclusive serem enviadas para instituições no Brasil e até fora do Brasil. Depende aonde está o especialista. Nós temos participado de vários estudos realizados com a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal de Minas Gerais, principalmente o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e outros órgãos também, assim como a Embrapa, a Universidade Federal de Roraima e tantos outros, certo? Então, esses estudos aqui nos favorecem o conhecimento de quais abelhas sejam produtoras de mel, como aqui nós vemos abelhas produtoras de mel sem ferrão, todas essas espécies que estão colocadas aqui são de Roraima, tá? E também o estudo das abelhas produtoras de mel, as abelhas de ferrão, comumente chamadas de africanas, que o nome científico é Apis mellifera. Essas abelhas então são criadas mundialmente para a produção de mel, própolis, cera, geleia real e principalmente para a polinização. A polinização, sim, é o serviço mais abundante, ou melhor dizendo assim, o que tem mais importância econômica do que o próprio mel, própolis. A diferença são entre bilhões de dólares para a polinização e milhões de dólares para os produtos. Ok? Para os estudos dos insetos, é necessário que se tenha um procedimento padronizado. Afinal de contas, o objetivo da entomologia, que é a ciência que estuda os insetos, é fazer a identificação científica, a identificação inequívoca, porque nós sabemos que um animal ou uma planta, quando recebe um nome científico, esse é nome reconhecido mundialmente. E assim evita confusão, como por exemplo nomes vulgares, em que o mesmo inseto, a mesma planta, o mesmo animal, pode ter mais de um nome, dependendo da região, do país, da cidade. Mas antes de chegarmos a dizer que espécie de inseto está na nossa mão, qual a família, nós temos que fazer todo um trabalho de preparação. Nós começamos primeiro coletando, principalmente no caso das abelhas, a coleta é nas flores. Esse material coletado é colocado em frascos de álcool, frascos de ácido acético e outras substâncias que se utilizam. Esse material é levado então para o laboratório, aonde no laboratório é feita a montagem conforme o tipo de inseto. Borboletas têm um tipo de montagem, abelhas têm outro tipo de montagem, besouros também têm sua montagem própria. Feita a montagem, esses insetos então são ressecados a uma baixa temperatura, em torno de 40 a 42 graus, até perderem boa parte da umidade, e aí então posteriormente eles recebem um alfinete, que tem o nome de alfinete entomológico, que perfura o tórax do inseto. E aí, então, esse inseto, depois de perfurado, depois das asas, as patinhas colocadas em posição para observação científica, observação didática, eles então são colocados em caixas especializadas, próprias para a montagem de coleções entomológicas. Essas coleções, então, ficam à disposição tanto para professores de biologia, como para pesquisadores que se interessem, e público em geral. Uma boa parte dessa coleção é colocada para a exposição do público em geral. Ok? Continuando a explanar sobre as pesquisas realizadas nesse laboratório, nós queremos apresentar para vocês o estudo dos pólens. Na realidade, o estudo do pólen ele é muito importante, porque, como eu já falei, nós podemos identificar por onde as abelhas andaram. Mas até conseguirmos olhar o pólen no microscópio, fazer a sua identificação assertiva, é necessário muito tempo de estudo, de treinamento ocular. Praticamente o pesquisador necessita ter uma memória fotográfica
porque essa identificação ela é feita principalmente por comparação com a literatura ou com uma coleção de lâminas de microscópio dos pólens da nossa região, aqui do estado de Roraima. E esses estudos também necessitam de um laboratório relativamente especializado, onde são utilizadas estufas, centrífugas, substâncias tóxicas e perigosas, como ácido sulfúrico, como ácido acético, certo? Fenol, que é cancerígeno. Então a gente necessita ter um ambiente apropriado. E com a coleção de referência, como eu já mostrei para vocês, nós podemos então fazer um estudo muito prático da origem do mel. Como já falei, nós chamamos de melissopalinologia. Se eu então identifico quais os méis apresentam determinado tipo de pólen, eu posso muitas vezes dizer que aquele mel veio de tal região e até de qual estado, de qual país. Depende muito da capacitação do palinólogo, como é chamado o cientista que trabalha com palinologia. Então, uma ferramenta muito útil que permite, inclusive, a identificação de fraudes do mel. Porque o mel, naturalmente, ele vai conter pólen dissolvido. Porém, quando é feito um mel falsificado, um xarope de açúcar, melhor dizendo, ou pode ser até melado de cana, ele não vai apresentar grãos de pólen. Não tendo grãos de pólen, então, ele está fora da classificação do que seja mel para a legislação específica, certo? E a ausência deste pólen indica que esse mel não tem origem nas colmeias, não foi feito pelas abelhas. E tudo isso, a palinologia serve de ferramenta essencial. Também eu posso acrescentar aqui que estudos palinólogos podem ser usados por uma diversa gama de outros estudos, como até estudo de eras passadas, identificar quais os pólens que ocorriam na região amazônica, como foi a sucessão da vegetação em determinado local, tá? Isso é chamado de paleopalinologia. Também podemos utilizar o estudo do pólen para estudos forenses, tá? O estudo forense do pólen permite também identificar por onde uma pessoa suspeita andou, ou a vítima. Esse estudo pode ser feito nas roupas, na pele, nas entranhas dos indivíduos, né? Através de amostras de fezes, como tem sido feito com múmias egípcias, múmias europeias e assim por diante. O museu tem participado de diversos editais, aonde são atraídos pesquisadores, aonde se coloca à disposição bolsas de estudo, principalmente tivemos um convênio com o CNPq do PIBIC Júnior, tivemos também outro do CNPq para atração de doutores, que é chamado de Desenvolvimento Científico Regional, ao qual foram agraciados com bolsa 9 doutores, que hoje a maioria deles encontram-se fixados no estado de Roraima, trabalhando como professores, como pesquisadores no estado de Roraima. O museu também teve um papel importante na educação científica com a edição do boletim próprio. O boletim do museu, ele foi editado desde 2000, antes de 2000, ele tem sido um veículo de divulgação de trabalhos científicos e também trabalhos didáticos, também ações pedagógicas e assim por diante. O museu também participa muito da divulgação da ciência e tecnologia através de exposições temporárias, exposições permanentes. Alunos são convidados muitas vezes a visitar os nossos laboratórios. Projetos também de divulgação são feitos, como por exemplo existe o projeto agora de o museu vai à escola, então em vez dos alunos irem visitar o museu e verem coleções, verem amostra de acervo no circuito normal de exposição, parte desse circuito é levado até as escolas do interior. Então alunos de municípios distantes como Iramutã, como Normandia e Bonfim, têm acesso a uma parte
deste conhecimento que é produzido no Museu Integrado de Roraima. Ok.